É excelente dar início a mais uma análise profunda aqui no The Deep Dive. Este é o espaço dedicado a elevar o nível da discussão técnica e de negócios. Sempre com uma pegada muito pragmática, claro. Exatamente. O tom da nossa conversa de hoje é exatamente aquele que acontece a portas fechadas entre diretores de tecnologia e finanças. Aquele famoso alinhamento estratégico entre TI e área financeira, né? Isso, onde o foco é puramente alta performance, eficiência e, claro, execução implacável. E o nosso objetivo aqui é sempre dissecar o que realmente move o ponteiro nas grandes corporações, sem jargões vazios. Bom, mergulhando de fato na profundidade técnica que a liderança executiva moderna exige, para não ficar pelo caminho enquanto o mercado acelera. E olha, o material de hoje está denso. Tá mesmo. A nossa missão de hoje surgiu de uma pilha bem densa de relatórios de mercado, estudos de casos sobre ferramentas de planejamento, governança de dados. Sem esquecer das pesquisas em arquitetura corporativa. Total. E o tema central que saltou aos olhos nesse cruzamento todo de informações foi a lógica do executivo 4.0 e a inteligência artificial na decisão estratégica. É impressionante observar como a adoção dessas tecnologias está mudando a própria essência da tomada de decisão. No alto escalão, principalmente. Justamente. O material base abrange desde a analítica aumentada até a revolução dos gêmeos digitais da organização. E chega nas novas exigências de uma IA que consiga explicar o próprio raciocínio, o que é vital hoje em dia. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. Lendo a introdução dessas fontes, tem um número em particular que é alarmante. Deixa eu adivinhar. O volume de dados. Isso. A projeção de que o universo global de dados vai atingir 175 zettabytes até 2025. É um absurdo de informação. Surge uma dúvida muito prática, na verdade. Chega a ser humanamente impossível para um executivo processar o cenário atual, contando apenas com intuição e planilhas, não é? É humanamente impossível e, francamente, um risco sistêmico incalculável para o negócio. Risco sistêmico. Boa definição. Sim, porque, para se ter uma ideia empírica, 175 zettabytes é um volume que estilhaça qualquer tentativa de análise manual. Ou fragmentada, né? Exato. Tentar processar as variáveis hiperconectadas do mercado global atual da mesma forma que se fazia há uma década... Leva direto para paralisia por análise. Total. A capacidade cognitiva humana tem uma racionalidade brilhante, claro, mas é severamente limitada em termos de volume de ingestão e velocidade de cruzamento de dados. Os estudos mostram claramente que aquele modelo romântico do executivo que tomava decisões de bilhões baseadas quase puramente no famoso feeling, colapsou. E na experiência passada também. Não se sustenta mais. Mas, até aí, empresas de grande porte já utilizam sistemas de business intelligence há muito tempo. O BI clássico. Isso. O mercado inteiro conhece o BI clássico, aquelas telas cheias de gráficos dinâmicos para a diretoria. Ter essa visão dos números não resolve a dor do gestor. O que é fascinante aqui é entender a limitação intrínseca desse modelo clássico frente à nova demanda. O BI tradicional opera essencialmente olhando pelo retrovisor. Relatórios do passado. Ele gera painéis muito bem desenhados que respondem, no máximo, a duas perguntas. O que aconteceu na nossa empresa no último trimestre e, com muito esforço investigativo da equipe, por que aconteceu. Exato. Mas a ruptura brutal que a literatura aponta agora é a adoção acelerada da analítica aumentada. O Augmented Analytics. Isso. Essa tecnologia alimentada por IA arranca a companhia desse modo retrospectivo. Em vez de focar apenas no que já passou, ela incorpora a capacidade preditiva. Respondendo instantaneamente o que vai acontecer no próximo cenário. E a capacidade prescritiva, que cruza a fronteira e sugere o que a empresa deve executar a respeito. É a transição clara da observação passiva para a chamada inteligência de decisão. Perfeito. E lendo as análises financeiras dessas implementações, fica evidente que não estamos falando de um projetinho de inovação pontual para gerar pauta de marketing. Não, de forma alguma. É uma questão puramente de sobrevivência mercadológica. Mas olhando para a rotina diária da operação, como isso muda a realidade do gestor?
Porque a reclamação constante no mundo corporativo é que as equipes altamente capacitadas passam a maior parte da semana apenas organizando planilhas. Em vez de aplicar massa crítica nos problemas reais. Exatamente. Esse é o grande ralo de produtividade das corporações. Pense no trabalho pesado exigido antes de qualquer reunião estratégica. Alguém precisa extrair a informação crua de um sistema arcaico, Importar para uma planilha. identificar células vazias, limpar inconsistências, cruzar manualmente com dados de vendas, achar o erro na fórmula de outra pessoa. Nossa, só de ouvir já cansa. Pois é, para só então, se sobrar tempo, começar a pensar na estratégia. A analítica aumentada atua como um conselheiro analítico onipresente que fulmina essa fricção. O algoritmo assume esse trabalho braçal da preparação. E da limpeza da base de dados. Os relatórios indicam que eliminar esse atrito inicial pode acelerar a velocidade da tomada de decisão em até 40%. 40% a mais de velocidade de reação. Isso decreta o fim do trabalho operacional exaustivo na gestão. O executivo e sua equipe param de atuar como meros caçadores de informações perdidas. E passam a atuar como estrategistas nativos, focados em validar cenários complexos. Se a máquina levanta e correlaciona as zettabytes em segundos, o humano fica com a agenda livre para o pensamento crítico. Justamente. E nós falamos muito sobre eliminar o trabalho braçal de cruzar dados. Aqui é onde fica realmente interessante. Vamos lá. Se a gente mapear a estrutura de uma multinacional, qual é o setor que historicamente mais sofreu com o caos das reconciliações manuais, intermináveis? Sem dúvida nenhuma, o departamento financeiro. Especialmente a área de planejamento e análise financeira, o famoso FP&A. Sim, o FP&A. E pelo que os estudos mostram, essa área, que era vista quase como um centro de custos burocrático, mudou completamente de patamar. Houve uma inversão total de protagonismo, né? Total. O FP&A vivia submerso em rotinas de fechamento que duravam semanas. Mas com a inserção de agentes de inteligência artificial, esse departamento se metamorfoseou como um verdadeiro motor de navegação da empresa. Analistas digitais trabalhando em regime contínuo. Sem sofrer fadiga. Eles vão muito além de rodar rotinas programadas. Eles interpretam solicitações em linguagem natural. Estruturam previsões contínuas. E até formulam os primeiros rascunhos de teses explicativas para justificar variações orçamentárias naquelas reuniões tensas do conselho. Na teoria, e num relatório de vendas das empresas de software, isso soa fantástico. Mas a realidade fria e dura é que a cultura financeira respira e venera planilhas. O bom e velho Excel. Como você convence um diretor ou um coordenador financeiro a largar o Excel, no qual ele confia há mais de 20 anos, para adotar uma plataforma completamente nova? A resistência a sistemas de gestão inflexíveis é gigantesca. A abordagem que realmente deu certo não foi tentar exterminar a planilha. Não bater de frente. Exato. Durante anos, a infraestrutura de TI tentou obrigar os times de finanças a utilizar módulos caríssimos de sistemas engessados. E o resultado era sempre o mesmo. A equipe encontrava um atalho para exportar a tabela de volta para o Excel. Sempre. Gerava-se o caos crônico de dezenas de versões concorrentes do mesmo arquivo rodando por e-mail corporativo. O grande trunfo de ferramentas modernas voltadas para o fluxo financeiro como Cube, por exemplo, foi entender essa psicologia. Elas se integram de forma nativa e transparente aos editores de planilhas habituais. É o melhor dos dois mundos. A interface visual e a agilidade que o analista tem na tela continuam sendo as da planilha tradicional que ele já domina. Mas o cérebro operando os dados nos bastidores muda completamente. Isso. A governança do dado migra para um ambiente unificado em nuvem, elimina-se aquele pesadelo das múltiplas versões da verdade. E o risco de erros de digitação em fórmulas críticas? Mas a flexibilidade de manipulação frontal que o profissional financeiro valoriza tanto é preservada intacta. Lendo as evidências práticas nas fontes de hoje, os ganhos operacionais dessa centralização impressionam. Há um estudo de caso muito denso sobre a operação da Siemens. Muito bom esse caso. O que eles conseguiram atingir na prática reduzindo o contato manual. O caso da Siemens ilustra o poder da automação em escala continental. Eles implementaram uma arquitetura baseada em IA,
dedicada puramente à reconciliação e ao fechamento. Imagina a complexidade disso. Exato. Pense na complexidade de consolidar contas bancárias, oscilações cambiais e lançamentos intercompany de uma organização global gigante. Um pesadelo contábil. Ao automatizar a identificação de exceções e cruzar os dados com o aprendizado de máquina, eles comprimiram o tempo do fechamento mensal em mais de 40%. 40%. E tem um dado mais impactante ainda. Cortaram em 70% as intervenções de conciliação manual, elevando a transparência em mais de 200 entidades legais distintas. Impressionante. Outro caso documentado com resultados similares é o da Microsoft. Sim, a Microsoft reduziu seu próprio ciclo trimestral em cerca de 30%. E a chave para isso foi abandonar o modelo de previsões estáticas e engessadas, certo? Precisamente. Eles migraram para previsões dinâmicas, alimentadas preditivamente. O planejamento contínuo substitui aquele ritual antiquado de desenhar um orçamento cravado em pedra no início do ano. E torcer para a realidade do mercado não destruir tudo logo em fevereiro. Isso. O modelo reavalia e ajusta os números continuamente. E isso muda a resiliência corporativa. É o que permite formular projeções financeiras hiperrealistas. A diretoria não precisa esperar a consolidação do fechamento em 30 dias para descobrir se uma alta inesperada na taxa de juros vai impactar o negócio. Ou se um colapso logístico em um porto importante na Ásia vai dizimar a margem de lucro. O agente digital absorve a flutuação macroeconômica. Recalcula o impacto em frações de segundo cruzando as linhas do DRE. Ajusta a projeção do fluxo de caixa e propõe o reposicionamento imediato de ativos. É o fim do achismo elevado à máxima potência. Agora, se conseguimos ter essa precisão preditiva na contabilidade e nas finanças, como aplicar essa mesma previsibilidade milimétrica para a operação física da empresa? Para o chão de fábrica ou para a logística pesada? Exato. Se conectarmos isso ao cenário maior, essa pergunta nos leva ao epicentro do que podemos chamar de estado da arte na engenharia corporativa. É a intersecção simbiótica entre a mineração de processos, conhecida como Process Mining, E o gêmeo digital da organização, ou DTO. A fundação lógica para isso é que, para uma inteligência algorítmica simular o impacto de um cenário adverso com alta fidelidade, ela não pode rodar em cima do mapa teórico. Aquele desenhado idealmente pela consultoria de processos? Ela precisa de um raio-x preciso de como a empresa opera nas trincheiras do dia a dia. É o cenário perfeito para aplicar o Process Mining, para quem busca otimização extrema e não tem medo de encontrar poeira debaixo do tapete corporativo. E como tem poeira? As fontes colocam essa tecnologia como o raio-x definitivo. Pelo que compreendi dos estudos, a técnica rastreia os chamados logs de eventos. O rastro invisível de cliques, transações e aprovações. Que todos os colaboradores deixam diariamente nos CRMs e sistemas de gestão integrados. É o rastreamento em escala do DNA operacional da empresa. No manual de conformidade, um processo de aquisição de suprimentos pode constar com apenas 3 etapas elegantes. A teoria é linda. Mas o motor de Process Mining varre os históricos reais do sistema operacional e prova com dados irrefutáveis que a equipe, na verdade, executa 8 etapas paralelas. Dá voltas complexas para aprovar pagamentos. Cria redundâncias e forma gargalos absurdos. Basicamente, o sistema detecta e expõe aquele jeitinho operacional que o departamento desenvolveu ao longo dos anos para burlar a rigidez de um sistema mal desenhado. Revelando as amarras que ninguém em uma reunião executiva gosta de admitir. É uma varredura constante da verdade dos fatos. E ao isolar como a operação realmente respira nas entrelinhas, conectando isso aos fluxos de negócios, RH e infraestrutura. Os engenheiros de software conseguem construir a estrutura para o gêmeo digital da organização. Um DTO é, em sua essência mais técnica, um holograma virtual parametrizado. Uma réplica em código de como a corporação inteira transforma insumos em receita. A representação digital do ecossistema físico da empresa.
Mas para tangibilizar o ganho de eficiência para quem nos ouve, qual é o grande trunfo de se investir na manutenção desse avatar organizacional rodando em nuvem? O poder monumental da simulação livre de riscos reais. É a possibilidade de submeter decisões de altíssima periculosidade a testes de estresse antes de destinar um centavo do caixa. Os relatórios exemplificam isso de forma muito didática. Imagine uma indústria de peso global cogitando introduzir uma nova linha de produtos de alto luxo. Com especificações de customização que fogem do padrão atual de maquinário. No modo antigo, a decisão sairia de uma planilha, as peças seriam compradas e os problemas logísticos explodiriam no pátio da fábrica. O que geralmente termina em paralisação da produção. E na necessidade constante de apagar incêndios operacionais. Mas com o DTO, a liderança submete esse projeto ao gêmeo digital. E a mágica acontece na camada matemática. A IA injeta a nova demanda teórica na linha de produção virtual e afere o que vai quebrar primeiro. O sistema pode acusar imediatamente que a introdução do produto novo vai gerar um estrangulamento nos recursos humanos, Ou exaurir o estoque intermediário, causando um atraso em cascata na entrega dos produtos clássicos da empresa. prejudicando os clientes mais valiosos do portfólio. Em resumo, provoca-se o caos absoluto na simulação virtual para garantir o controle milimétrico no mundo físico. Pode-se testar o peso de novas normas regulatórias na margem do produto. Avaliar como a implementação de reconhecimento visual em centros de distribuição reconfigura as escalas de trabalho. Descobrir que uma ideia é péssima rodando uma simulação consome alguns centavos em processamento de nuvem. Descobrir a mesma falha após a execução real consome milhões em multas. E pode custar o cargo de toda a diretoria executiva envolvida. Sem dúvida. Contudo, essa entrega do volante a simulações e algoritmos levanta uma nuvem pesada de incerteza. Isso levanta uma questão importante mesmo. Fica no ar o problema de quem segura a bronca, porque se a máquina apontar para a mudança de uma rota logística e isso gerar um processo judicial gigantesco, a gente não pode simplesmente culpar os servidores. Essa questão atinge um nervo central da governança corporativa na década da inteligência. O maior risco descrito hoje é o da submissão à chamada Black Box AI. A inteligência artificial de caixa preta. São aqueles emaranhados profundos de redes neurais que devoram petabytes de histórico da empresa e apenas entregam o veredito final, Uma recomendação seca. sem conseguir abrir o raciocínio por trás. Para a liderança 4.0, tomar atitudes pautadas na confiança cega a um sistema inexplicável é um atalho perigoso para a perda de controle. Daí emerge com força a demanda irrevogável pela IA explicável. Conhecida pela sigla XAI, Explainable AI. A XAI entra em campo como a ferramenta para estourar o cadeado da caixa preta, pois o gestor responsável, no final do dia, precisa explicar ao mercado por que mudou a estratégia. As análises mencionam metodologias com siglas como SHEP e LIME. Na prática, como essas ferramentas de interpretabilidade permitem que um conselheiro compreenda os meandros de um modelo de aprendizado de máquina tão complexo. Para criar um paralelo simples, imagine que o modelo de inteligência artificial seja um mestre confeiteiro que acaba de entregar um bolo absolutamente perfeito, mas que guarda o segredo às 7 chaves. Ele te dá o produto pronto, a decisão final, mas recusa-se a entregar a receita. Exato. Um método como o LIME não foca só no bolo. Ele desmonta a obra e revela a fórmula exata. Ele indica que, dentre 50 ingredientes, foram os 30 gramas extras de cacau que definiram aquela textura final. Traduzindo para os negócios. A IA isola as dezenas de variáveis de um banco de dados e quantifica o peso exato de cada uma delas, provando logicamente qual fator forçou o algoritmo a aprovar ou vetar determinada estratégia. Ela exibe quais alavancas internas motivaram a resposta. E lendo atentamente o material sobre as tendências europeias e globais, isso está muito longe de ser apenas uma boa prática gerencial amigável. É uma obrigatoriedade regulatória que está batendo a porta. Com legislações agressivas como o EU AI Act ganhando força, autoridades e auditores independentes não pedem mais gentileza corporativa. Eles demandam rastreabilidade forense das decisões automatizadas. O accountability agora possui força de lei.
Em casos de negação massiva de linhas de crédito ou na triagem de recrutamento baseada em históricos de avaliação, a corporação precisa comprovar de maneira incontestável que o modelo preditivo não estava operando sob discriminação oculta. Se não houver capacidade de auditar e explicar o peso das variáveis, o passivo jurídico será insustentável. O que nos reconecta instantaneamente ao maior risco silencioso de toda essa transformação, o viés incrustado nos dados. Retornamos ao princípio basilar dos sistemas de computação, o famoso garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Se a companhia passou as últimas 2 décadas validando práticas excludentes, aprovando orçamentos apenas para perfis específicos de clientes, e usa justamente esse acervo viciado para alimentar e treinar seu novo cérebro digital, A inteligência artificial, por não possuir compasso ético nativo, simplesmente assimila o padrão de comportamento como uma métrica de sucesso. o algoritmo age como um amplificador em larga escala. Ele automatiza as falhas anteriores sobre uma camuflagem tecnológica de rigor matemático inquestionável. Por conta disso, as fontes são unânimes em apontar a emergência da chamada humildade algorítmica. A automação massiva não isenta a alta gestão. Pelo contrário, exige uma fluência em dados monumental. A máquina resolve a escala brutal da equação e fornece o cenário simulado brilhante, mas a ponderação de riscos paralelos, a análise do contexto social macro e a responsabilidade da assinatura continuam recaindo incondicionalmente sobre o líder humano. O fator humano jamais pode ser retirado do circuito final de comando. Jamais. Delegar o volante integralmente à inteligência autônoma sem supervisão crítica é um abandono das obrigações fiduciárias de qualquer diretoria. O sistema no gêmeo digital constrói a previsão financeira formidável, sinaliza preventivamente a erosão na cadeia de suprimentos, Mas cabe ao cérebro humano decodificar o peso dessas evidências frente à realidade do mundo físico. E para extrair o máximo desse cenário de simbiose homem-máquina, as empresas precisarão suprimir de uma vez por todas o preconceito de que a IA chegou para anular a capacidade reflexiva. O que a tecnologia faz é elevar a barra de exigência técnica. A transição real é parar de dissipar a energia de times experientes com checagem de integridade de informações. E realocar toda essa massa encefálica para arbitrar caminhos e orquestrar cenários probabilísticos de longo prazo. Exatamente. Então, o que tudo isso significa, fazendo uma síntese final e pragmática desta imersão? Significa que sobreviver na era do executivo 4.0 exige superar o deslumbramento superficial da adoção de tecnologia. O sucesso não vem de assinar pacotes de software de prateleira. Vem da estruturação de um letramento de dados rigoroso permeando cada nível de comando. Trata-se de banir qualquer aplicação de caixa-preta e entender que o retorno do capital alocado na inteligência de decisão só é justificado quando ele eleva drasticamente a assertividade nas reuniões do C-Level. É abandonar de fato a análise reativa baseada no mês passado e passar a arquitetar a margem competitiva do próximo ano, embasado por matrizes dinâmicas de antecipação. A linha que separa a vanguarda mercadológica da irrelevância hoje é o abismo entre navegar utilizando o painel de instrumentos virtuais interconectados e tentar pilotar a companhia às cegas. Contando com a sorte. E isso nos deixa com uma reflexão inquietante para quem acompanha a nossa discussão, que ultrapassa tudo o que dissecamos hoje a partir das fontes. Uma provocação necessária. Se a IA passar a calcular cenários complexos e tomar a esmagadora maioria das decisões de rotina tática e financeira com perfeição quase clínica, apagando incêndios antes que eles comecem, de onde surgirá o terreno de aprendizado? Como as corporações irão formar a próxima geração de líderes seniores, altamente qualificados? Líderes capazes de discernimento profundo em momentos de incerteza aguda. Se essa nova geração de gestores crescer sem nunca ter a chance de enfrentar o caos, cometer grandes erros estratégicos e aprender a lidar com as graves consequências das próprias escolhas, se o seu maior concorrente já está simulando o futuro dele em um gêmeo digital hoje, quão seguro é o seu planejamento estático baseado no passado?
É o paradoxo absoluto sobre o futuro do desenvolvimento intelectual no trabalho. E é para mapear e enfrentar exatamente esse nível de paradigma que este formato de análise existe. Encerrando esta jornada técnica, relembramos o princípio fundamental, o nosso manifesto, que embasa a espinha dorsal de todo esse debate. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. A tecnologia expande a mente, mas o humano continua no controle da engrenagem. Rigor, ética analítica e visão sistêmica. Essa é a equação verdadeira por trás das decisões que não podem falhar. A recomendação final para a liderança engajada em prosperar neste ecossistema é implementar essa nova engenharia, blindar a governança dos algoritmos contra caixas pretas e continuar desenhando ativamente o futuro através da antecipação. Fica o convite para continuar explorando o impacto prático dessa revolução conosco na nossa próxima imersão profunda. Até lá!